Olá! Mais uma vez aqui no canal Poesia que Edifica, na verdade, o primeiro bate-papo de 2021. E como 2021 é um ano de muitas expectativas, é o ano da esperança, né? A esperança de que a saúde volte, né? Volte para os nossos lares, para os lares para o nosso trabalho, para que a gente possa dar continuidade à nossa rotina, o nosso trabalho como em 2019, voltar a trabalhar, voltar a estudar, voltar ao trabalho presencial para quem está no trabalho remoto. É um ano de esperança. E nada mais oportuno do que conversar com a nossa parceira aqui do Café com Arte e do canal Poesia que Edifica, que é a nossa poetisa querida Jamide Garcia e educadora física. E o propósito desse bate-papo é dar um impulso naquelas promessas, né? Porque todos nós costumamos fazer umas promessas no fim do ano, né? E eu acredito que muita gente deve ter, no finalzinho de 2020, prometido mais do que nunca desta vez cuidar da saúde, fortalecer o seu organismo, né, seu sistema imunológico, cuidar do corpo, né? E estivemos tantas vezes, em tantos momentos no decorrer do ano, vivendo nesse sistema remoto de trabalhar em casa, de não poder sair, enclausuradas em razão dos decretos de isolamento, e muita gente ficou sedentária, eu, por exemplo, né? E então a ansiedade tomou conta e nos trouxe de acréscimo aqui alguns quilinhos. Então, a Jamide, essa presença inspiradora para mim, muito especialmente, porque eu estou precisando deste bate-papo edificante com você, minha amiga. Seja bem-vinda assim, né, no bate-papo. De vez em quando você traz alguns poemas seus para a gente. E hoje nós estamos aqui hoje. Vamos conversar sobre um poema, né? Olha só, que interessante. Poema, hein? Obrigada pelo convite. Eu que acompanho também todos os bate-papos. É um momento muito rico, né? Em que a gente fica à vontade, a gente conversa assim durante uma hora, mas o assunto pode sempre render mais e os convidados estarem retornando. Então, assim, realmente é como você falou, né? Estamos iniciando, né? Vamos entrar aí na segunda semana de 2021, um ano que mais do que nunca é um ano que as pessoas estão depositando muitas esperanças, muitos projetos, muitos planos e muitas promessas, né? E dentre elas, uma das promessas é retomar a atividade física, uma vez que parou no ano de 2020 por conta da pandemia e tudo mais, né? Tem gente que usou a pandemia como desculpa e tal, mas teve gente que realmente, até eu, que sou professora de educação física, me acomodei um pouquinho nesse ano de 2020, viu? Mas a gente está aí para ajudar, inspirar justamente as pessoas, independente do ano, independente do que sejam seus propósitos para esse ano, sempre que dentre eles sempre esteja, né, o cuidado com o seu corpo. E você é uma das profissionais muito requisitadas, né? Além dos nossos colegas profissionais da área da saúde, você, que é uma profissional da educação e da saúde também, né? É uma das profissionais em que todos estão de olho, né? Para que você colabore, ajude, inspire, né? E receba essas pessoas nas academias, nas praças, enfim, nos locais onde é possível, de acordo com os decretos, né? De acordo com as exigências, praticar alguma atividade. Mas, Jamide, você é professora, está nas escolas, está em alguns projetos. Fala dos teus projetos. Bem, assim, eu sempre costumo dizer que eu, de certa forma, abracei, né, a minha profissão de uma forma em que eu trabalho em várias vertentes da educação física, né? Por ter a licenciatura plena, sou formada em licenciatura plena, eu posso atuar tanto na área fitness, né, como personal, como professora em academias, como na área escolar, né? Sou professora universitária,
já tem alguns anos também, que eu trabalho também como professora universitária, e hoje em dia também trabalho em projetos sociais, né? Projetos sociais que são abraçados pela prefeitura, né? Sim. Não são projetos voluntários, são projetos sociais. Aí eu venho levando também a minha profissão nessa questão dos projetos sociais, principalmente voltados para a dança. Sim. Né? Aí é onde eu agrego, né, todos esses valores, o cuidado com o corpo, né, através das aulas de dança. Né? Já tenho, acho que 2014, já tem 6 anos que eu venho trabalhando nessa vertente da dança, voltada, né, para o social, né? Mas também, desde que me formei, que trabalho na área escolar, com crianças, jovens, adultos e idosos, né? Eu não tenho aquele público... A gente sempre tem um público predileto, mas eu me identifico com todos os públicos, né? Em sala de aula, na universidade, é muito gratificante você repassar conhecimento, né? Conhecimento não deve ficar com você, você tem que repassá-lo. É uma profissão que, graças a Deus, eu sou muito grata, Você é uma profissional, uma das professoras que com certeza é recebida com muita expectativa e com muita alegria, né, pelos seus alunos, pelas suas crianças na escola, pelas pessoas que estão adoecidas e que precisam da sua postura, da sua energia, do seu exemplo, olhar para você e ver essa graça que você é, linda, inspiradora, cheia de energia, de alegria, com esse sorriso, com esse ânimo. É muita responsabilidade, né? Não dá para ir trabalhar triste, não, né? Porque as pessoas esperam muito de você. É muita responsabilidade, é muita confiança, né? Como você falou, as pessoas, muitas tiram 2 de seus dias, né, na semana para estar ali comigo, né? Algumas tiram um dia da semana para estar ali comigo. Então, a gente realmente tem que dar o nosso melhor, né? Essa história, às vezes, eu sempre deixo claro que eu faço porque eu amo, mas nem por isso, às vezes, você está indisposta, às vezes você está triste, às vezes você está com problemas, mas, assim, o profissional, ele deve ser blindado, né, digamos assim, de certas coisas, para que a gente, não é que a gente não seja ser humano igual a outros, né, mas a gente tentar transparecer o mínimo possível, né, não deixar passar para as outras pessoas a tristeza, o desânimo, né, porque, como eu falei, elas realmente estão ali para levar um pouquinho, né, mais de alegria, se não vão se sentir naquele momento, né, que estão resolvendo todos os seus problemas, eu sempre brinco com elas, deixa o marido, vai lá e vem dançar, depois faz a comida, tira aquele momento para você, esquece tudo, né, e deixa aquele momento, aquela 1 hora que a gente vai passar juntas, né, para você, exclusivamente para você, né, e é assim que elas realmente se organizam. E o que eu posso fazer, tanto na área escolar, como na área fitness, como na área social, é realmente me preparar, né? Eu gosto sempre de me preparar, não dar uma aula de qualquer jeito, né? E deixar bem claro o que eu vou fazer, né? Se é na escola, as crianças ficam sempre esperando qual é a atividade que a tia Midi vai fazer hoje, qual é a brincadeira, qual é o esporte que hoje ela vai fazer, o que será que ela vai fazer, né? Se é na área social, qual será o tipo, será que hoje é ginástica, será que hoje é dança, será que é zumba, será que é ritmo, o que será que ela vai fazer? Né? Se for na área fitness, o que será que a gente vai treinar hoje? Será que ela vai fazer um funcional? Será que está entendendo? Então, assim, a gente tem que estar sempre com uma gama de possibilidades para justamente que as pessoas sintam, né, aquele desejo, aquela vontade de ir à aula, né? Porque, como você falou, não é fácil você entregar uma atividade física, né? As pessoas não é buscam, fácil. eu sempre digo, se já não é algo assim que você sente tanto desejo pela atividade física, né? Que você procure alguma coisa que pelo menos você goste, você se sinta um pouco mais à vontade para fazer. E, Jamide, você falando de todos esses requisitos para que você desempenhe bem o seu trabalho, além de tudo, a sua aparência é fundamental, né? O aspecto da aparência do rosto saudável, o corpo saudável, e tudo isso eu coloquei também aqui no texto, pessoal, que nós vamos abordar, né, esse texto aqui. A Jamide é a poetisa, nossa querida poetisa do canal
Poesia que Edifica, mas hoje nós vamos conversar sobre um texto meu, sobre o texto O Corpo, que está aqui no livro, né? Fragmentos, Vidas, Amores e Verdades, na primeira parte, que fala de textos espiritualistas, e era um desejo muito grande, desde que nós tivemos a ideia de tocar esse projeto, que é o canal Poesia que Edifica, uma das primeiras ideias foi esse encontro nosso. Estamos caminhando para um ano de canal Poesia que Edifica, em abril, vamos fazer um ano. E esse nosso bate-papo sempre esteve na pauta, né? Esse nosso encontro. Porque quando eu fiz esse texto aqui, me veio imediatamente a ideia de apresentá-lo à Jamide, para ouvir a apreciação dela e para a gente fazer esse momento aqui sobre esse texto. Então, eu vou ler o texto todinho, é um texto poético, é uma crônica, e depois a gente vai lendo um pouquinho, revendo alguns parágrafos, que cada um deles tem uma mensagem importante que a Jamide poderá explorar. Então, vamos lá. O corpo. Chega uma hora em que se torna urgente olhar o próprio corpo com amor. Amor de vera. Porque nessa hora o corpo impõe condições. Dá um basta no abuso, no descaso, no desrespeito. Nessa hora o corpo suplica atenção. Mas, muito mais do que isso, o corpo exige atenção, porque senão o corpo colocará um fim na história, numa sádica contagem regressiva ou numa parada brusca e fatal. É necessário olhar o corpo despido, com os olhos espirituais despidos dos padrões de perfeição, limpos de vaidade, com generosidade. É necessário olhar o corpo despido, com os olhos espirituais envergonhados dos excessos cometidos, contidos nos alimentos ameaçadores da saúde do corpo, da negligência com essa máquina potente, da falta de zelo com os órgãos vitais. É necessário olhar o próprio corpo despido com respeito, com afeto concreto e gratidão. É necessário olhar o próprio corpo com desejo de reparar os erros cometidos contra ele. O corpo é uma máquina, sim, tem prazo de validade, tem limites que manifesta a cada idade. Mas o olhar míope de autoestima tantas vezes o subestima. Não enxerga que o corpo deseja ser desafiado para que sua potência seja testada, ampliada. O corpo exibe a doença e a saúde da alma. No corpo está explícito o amor ou desamor com que é tratado. Chega uma hora em que o próprio corpo exige consideração, acordo, compromisso, promessa e prova de amor. E sobre o uso dele, cedo ou tarde, prestaremos contas ao Senhor. E aí, Jamide, eu já falei para você, obrigada, já falei para você e vou dizer aqui para os nossos amigos que estão nos assistindo em que ocasião eu fiz esse texto. Este corpo é o meu corpo. É o meu corpo. Eu fiz esse texto, ele começou a surgir aqui na minha cabeça na academia, em 2018, quando eu tive que correr para a academia, né, porque o corpo estava pedindo socorro por cuidado. Eu sou uma dessas pessoas, uma dessas mulheres que tem um problema com excesso de peso, né? Então, o controle, né, do peso, problema de coluna e tudo mais, então preciso estar tomando conta disso, é uma constante. E aí precisei ir às pressas para a academia por orientação médica para fazer exercícios. E lá
naquele meu relacionamento com as máquinas, né? Porque é uma tentativa diária de me entender com elas, né? Para a gente fazer amizade. E aí, num desses momentos em que eu fazia alguns exercícios com muita dificuldade, uma vontade danada de parar, de ir embora, me veio a ideia, né? Comecei a observar meu corpo, a reação do meu corpo a cada movimento, e de vez em quando a gente passa pelos espelhos, né? E a gente se vê a gente como a gente não costuma se ver em casa. E aí o texto veio surgindo, né? Que na verdade a gente comete muitos excessos, mas o corpo não reage imediatamente para nos satisfazer, né? Uma hora a gente quer comer bastante, quer comer o que não deve, e aí temos aqui o excesso de peso, e aí isso não se resolve da noite para o dia. E quando eu cheguei em casa, eu fiz exatamente isso. Olhei o meu corpo despido. Parei diante do espelho, tirei a roupa suada da academia, né? Parei diante do espelho e olhei o meu corpo despido. E percebi que precisava olhar para ele com amor, com respeito, né? Porque quando a gente está acima do peso, muitas vezes a gente não quer saber, não quer ver, né, o que a gente considera imperfeição. Então, foi a partir desse olhar, né, respeitoso com o meu corpo que os resultados começaram a vir. A gente tem que entrar nessa negociação, né? Então, minha amiga querida, me diga algo. Vamos conversar assim, parágrafo a parágrafo, porque tem muitos assuntos que nós podemos explorar e algumas pessoas podem se identificar comigo nessa luta, né? Não é nem tanto pelo peso ideal, porque o peso ideal é aquele que está de acordo com o bem-estar da minha coluna, enfim, os meus probleminhas aqui. Mas cada tópico fala de um assunto importante que nós podemos conversar e que pode ser útil para todo mundo. Jamide, chega uma hora em que se torna urgente olhar o próprio corpo com amor. Isso. Quais são esses momentos, assim? Cita outros momentos em que é urgente. Eu acho que o ser humano como um todo, ele se perde um pouco nessa história de achar que tem que esperar a hora para fazer determinadas coisas, e às vezes não dá tempo, né? Às vezes você não vai hoje, eu fui ao médico, né? Já fazia um ano, que era uma especialidade que eu precisava ir, né? E graças a Deus deu tudo bem, mas quantas pessoas, por conta de 6 meses, quando vão, descobrem uma doença já tardia e já não conseguem se tratar, já é um tratamento mais doloroso, né? E assim, essa questão de chega uma hora você tem que olhar com o corpo com respeito, com amor. Seria importante, né, se nós ensinássemos nossos filhos, nossos amigos, a desde sempre entender esse corpo como uma parte indivisível para a gente, né? Que acabou o corpo, a gente fica, né? A gente fica espírito, graças a Deus, né? Mas nosso corpo é a nossa forma de presença na Terra, então a gente precisa cuidar dessa casa que guarda nosso espírito, né? Se você cuida da sua casa, se você cuida das suas roupas, se você cuida da sua unha, do cabelo, que faz parte do corpo, mas tem gente que desassocia, né? Por que não cuidar do corpo com esse mesmo É onde zelo, a né? gente mora, né? Tem gente que cuida tão bem do carro, que lava o carro, que nossa, um arranhãozinho, né? Mas está acima do peso, né? E não cuida do próprio corpo, né? Então, às vezes, a gente, não por eu ser educadora física, e achar, porque você tem esse pensamento, porque você é professora, não. Eu sempre tive esse pensamento. Eu pratico atividade física, eu acho que desde que eu me entendo por gente, porque eu não podia ver uma bola que eu saia correndo atrás, né? E era dança, era o esporte, era o futebol, era sempre um pouquinho de tudo. Eu ia para a academia escondida do meu pai. Eu ia para a academia escondida do meu pai, aos 15 anos de idade, que ele não deixava. Ele não deixava, eu tinha que ir e voltar antes dele. Invejável. Então, cuidado que o ideal é que a gente tenha, desde que a gente tenha entendimento do quão importante ele é e o quanto a gente poderia viver mais se nós cuidássemos um pouquinho mais do nosso corpo, né? Então, você coloca assim, olhar o nosso corpo com respeito, né? Porque muitos realmente tratam, né, o corpo com descaso, né? Assim, às vezes chega a ser até irônico, né? Você cuidar de um objeto e você não cuidar de si, Exato. né?
Então, que essa hora, que o mais cedo possível as pessoas possam acordar para essa hora em que você, né, você fique despida de em frente do espelho ou não, já que se você ainda não se sente tão à vontade, se para você o suficiente é subir na balança e ver aquele peso, né, exorbitante, para você o suficiente sentir que está ofegante. Então, se são esses avisos que você acha que são suficientes, então que você dê aquele estalo, mas que uma hora você realmente, se ainda não acordou, o importante é que não acorde tarde, né? Não esperar o corpo suplicar atenção, né? Porque ele poderá colocar um fim nessa história numa sádica contagem regressiva ou numa parada brusca e fatal. Isso. Quantas pessoas não jovens, né? Porque a gente que está aqui já entrou nos 40, né? A gente se considera muita vida para viver. Quantas pessoas não têm um infarto, porque tinha uma veia entupida, não sabia, não, mas eu não estava nem tanto acima do peso, né? Tantas pessoas não têm, né, um ataque cardíaco, e tem essa morte fatal, e porque achava que o visceral não era tão importante, né, via aquela imagem no espelho, estava tudo bem, e é como você vai abordar mais na frente, né? É importante a gente cuidar dos nossos órgãos, que estão ali o tempo todo trabalhando para a gente, né? É. Então, vamos aqui no segundo parágrafo, Jamide, que trata assim, de algo muito importante hoje e que mexe muito com a cabeça da gente. Aliás, importante hoje, eu me refiro porque existem as redes sociais, onde a gente mostra a cara, né, onde a gente mostra o corpo, existem os filtros, né, para esconder um pouco aquilo que a gente não gosta, que as pessoas não gostam. E aí eu estava vendo outro dia, menina, uma reportagem de pessoas que querem fazer de tudo para se parecer com o seu perfil com filtro, né? Faz aquele retoque, né? Faz aquela arrumação do próprio rosto, né? Com os recursos, né? Que tem no celular, no notebook, enfim. E aí elas se sentem tão bem com aquela aparência que elas querem fazer de tudo. É mais uma paranoia para ir em busca dos tratamentos estéticos para ter aquela fisionomia, porque você sabe, ela sabe que aquela expressão está ali no seu perfil das redes sociais, mas que lá fora as pessoas veem que não é daquela forma, né? Então, já é outro grilinho aqui na cabeça, né, das pessoas. E aqui fala assim: é necessário olhar o próprio corpo despido, com os olhos espirituais despidos. Olha só, olhar o próprio corpo despido com os olhos espirituais despidos dos padrões de perfeição, limpos de vaidade, com generosidade, porque há certas ideias, certos desejos que são inalcançáveis, o que são extremamente prejudiciais, não é? Eu costumo dizer que não, o que a gente vê hoje nas redes sociais é muita ilusão, né? São pessoas que vivem, que mostram que não vivem, né? E que vivem mais a vida do artista, do seguidor, né? Do que a própria, né? Então, mas infelizmente ainda é algo ainda que as pessoas têm muita referência, né? E vão atrás desses padrões, né? Eu costumo dizer que não existe padrão de beleza, mas padrão de saúde, né? Existe algo que é referente à saúde, que realmente existe um padrão de peso, de gordura que você precisa do seu corpo, até que ponto um nível de gordura tal vai te prejudicar, até que ponto, quanto de água você tem que ter no corpo. Então, são padrões de saúde. Padrões de beleza é outra coisa. Você pode ser bonito e não ser saudável. E você pode ser uma pessoa que esteticamente não seja tão bonito, mas uma pessoa saudável, em dia com os exames, uma pessoa que faz atividade física, que toma água regularmente, certo? Então, o padrão de beleza, para mim, é algo que realmente, com tantos anos, né, já deveria ter sido agavetado, né? Mas as pessoas ainda preferem seguir certos padrões que, como você falou, acabam sendo inalcançáveis, né? Acaba sendo inalcançável. Então, quando você se põe,
né, é quando você coloca essa questão aqui, né, do seu parágrafo de limpos de vaidade, né, não é que eu discordo, eu acho que o mínimo de vaidade o ser humano precisa ter, porque se ele não tem, ele não se cuida, certo? Agora, os excessos é que fazem com que você corra atrás dos padrões, né, o excesso de vaidade, né? A autoestima, né, é importantíssimo, justamente para que você se sinta bem, mesmo não tendo, não tendo o corpo de fulano, o rosto de ciclano, porque o bonito do mundo é a diversidade, Sim. né? E muito nós viveríamos se todo mundo fosse igual, né? A beleza está na diversidade, né? E não necessariamente no peso que você tem, nas curvas que você tem, né? A beleza está no que você fala, no que você pensa, no que você diz, né? Mas infelizmente as pessoas têm essa fixação. Mas assim, é lógico que se você pudesse escolher, você escolheria um corpo mais escultural, né? A maioria das pessoas, né? Tem uma genética favorável, né? E tem essa questão também as pessoas dizem, mas tu não me engorda porque tu é sempre... Não, mas eu tenho cuidado, eu pratico muito quando eu estou no ápice, né, das atividades físicas, em que eu dou 8, 10 aulas por semana, realmente eu estou gastando muito mais do que eu estou consumindo, então não tem como eu engordar, né? Mas se eu não tenho isso, eu já tenho que procurar outros artifícios, né? Isso. Então, realmente, é você derrubar o padrão de beleza e elevar o padrão de saúde. Isso, por falar em padrão, Jamídia, você me fez lembrar de algumas revistas femininas, né? Não sei se ainda existe esse material com essas informações todas, né? A gente via as modelos, as atrizes, em algumas revistas que falava de boa forma física, que no conceito era aquele peso padrão, por exemplo, eu e você, eu não posso ter o seu corpo, o seu peso, nós devemos ter mais ou menos a mesma altura, mas se eu for tentar buscar o seu peso, não dá certo para mim, né? Não é possível chegar no seu peso, por exemplo, né? E temos a mesma altura, né? Acredito. Eu acho que você é mais alta. Você acha? Mas talvez não muito. Mas, por exemplo, nós duas somos tipos diferentes, né? Eu não posso jamais desejar atingir o teu padrão, né? O teu perfil, não é isso? E eu lembro que eu via nessas revistas essas artistas, né? Mais ou menos da minha altura, com a mesma altura minha, a mesma estatura, e com peso que se eu fosse buscar atingir, além de ser quase impossível atingir aquele peso, eu acho que não, eu ia parecer cadavérica. Para mim ia ficar uma coisa assustadora. Eu ia ficar com cara de doente, né? Para você ver a obsessão. E eu digo, gente, como que se atinge um peso desse, pelo amor de Deus? Como é que se consegue um peso desse? Porque é muito sacrifício para essas pessoas, né? Para essas moças que desejam, que almejam e que são exigidas pela sua profissão ou nos seus relacionamentos, né? Para agradar o parceiro, enfim, para poder chegar naquela perfeição. Sem contar que o corpo feminino é bem complexo, né? Nós temos as nossas fases, né? A fase da transição para a adolescência, a questão hormonal, a fase da transição para a maturidade, né? O período da gravidez, pós-gravidez, né? O corpo da gente está sempre em transformação. Então, seria uma luta cruel, perversa com o corpo, se submeter a esses padrões. E essas revistas eu tenho de montão aqui. Eu assinava, né? Eu era assinante da Boa Forma. Eu também. Cada semana tinha uma dieta nova, né? Então, como que a da semana passada estava no serviço mais. Agora E a gente perdia peso para perder peso rapidinho, né? Exatamente. E é que nem você falou, às vezes as pessoas não sabem quem vê aquele artista, o que está por trás, se são sacrifícios, né? Se ela tem condições de fazer uma cirurgia, se ela disse que emagreceu só com dieta, mas de fato ela fez uma bariátrica, ela fez uma cirurgia, ela fez uma lipoaspiração, né? E às vezes as pessoas vão seguindo achando que se fizer a dieta de fulano, conseguir os mesmos resultados desde que ela atingiu aquilo ali com outros artifícios, né?
Uhum. Muito bom quando atingiu através da atividade física e da dieta. Porque quando a gente usa a palavra dieta, às vezes as pessoas acham que dieta é comer pouco. Né? Isso. Dieta é o que você come de uma forma geral, né? Quando a gente fala É o que é melhorar, adequado, né, para cada a situação. alimentação. Então, muito bom. Pode ser, sim, o Fran, que quando você olhou uma modelo com seu peso, com a sua altura e um peso bem menor, e visivelmente, esteticamente, ela estava muito bem, e você achar que não se sentiria bem. Mas isso depende muito da distribuição do peso, né? E do aparato que você falou, né? Esses recursos todos. Por que muitas pessoas que você conhece, uma amiga sua que você já não vê há muito tempo, depois você a vê, ela fez uma bariátrica, emagreceu assim, do dia para a noite, né? Que a bariátrica realmente faz com que você perca peso muito rápido. E Uhum. você vê aquela pessoa, nossa, fulano parece ficar doente, né? De tão diferente a fisionomia de quando ela era mais gordinha e depois que ela fez a cirurgia, né? Aí os quem tem condições, aí faz um reparozinho aqui, aí tira daqui, Isso. né? E ajeita e aparece no vídeo, né, bem melhor, né? Mas essa questão do peso em si não deve realmente ter uma fixação, né? Você não tem que subir na balança toda hora, toda hora, toda hora. Você não, obrigada. Você não pode, chegou aqui um cafezinho para mim, ó. Opa! Eu vou de água mesmo. Não pode ter uma fixação, você não pode ser escravo da balança, você não pode ser. O ideal seria que você não encarasse a busca pelo corpo saudável e não perfeito como uma luta, né? Isso. Mas como algo diário, como você vai ao trabalho, como você precisa dormir, comer, você precisa cuidar do seu corpo, E de né? forma permanente, né? Não esperar que o corpo Quando se. chegar a hora, Isso. né, em que ele manda os sinais. Às vezes é um amigo, né, que fala, às vezes é o marido, às vezes é a mãe, às vezes é o filho que te dá aquele toque, né? Você acha de fazer uma academia e você não encarar isso como uma crítica, Uhum. né? Nossa, tá dizendo que eu tô gorda e tal, então, porque às vezes as pessoas já encaram como se fosse uma crítica. Mas você também, tá? Não, encarar, não, então eu vou de boa, fulano falou e tal, e não você achar que vai à academia porque fulano falou, para agradar as pessoas, mas para você melhorar, né? E o parâmetro ideal que você pode nos falar a respeito disso, o IMC, não é isso? Esse é o padrão, né? Esse é o parâmetro, na verdade, né? Para a gente se guiar. É um deles, não é uma via de regra, né? A gente que é educador físico, os nutricionistas e os próprios médicos também utilizam o IMC, que é o índice de massa corporal, como uma referência para dizer se você está ou não acima do peso. Aí, dependendo dos valores, né, um IMC abaixo de 18 considera que você esteja abaixo do peso, né, desnutrido, alguma coisa assim. O meu o meu está na casa dos 19, 20, dos 20. E um IMC acima dos 27 indicaria que você está acima do peso. Mas, porém, existem pessoas com um IMC de 27, 28 e não estão acima do peso. Estão Uhum. com um índice de massa corporal mais elevado. E o IMC ele não pode ser levado como se fosse uma via de regra. É Né? verdade, você me fez lembrar bem, Jamide, porque eu já fiz esse cálculozinho aí do IMC e não me parecia o ideal. O Não, você não peso que lembra. me apresentava como ideal para mim, não me parecia ideal. Não era o que me fazia sentir bem. Estava acima? Ou para mais ou para menos, né? Dependendo da época, né? Porque quando a gente é adolescente, tá, na idade mais adulta, na idade madura, enfim, né? Tem esse detalhe. Isso. O tempo vai passando, o seu Isso. corpo vai perdendo massa magra, a Uhum. mulher, como você falou, né, é importante até a gente tocar nesse assunto de novo, a mulher, Isso. ela tem essa luta diária, né, começou a puberdade, pronto, ali ela já começa a brigar, né, a gente sabe que radicais livres, gordura, o estrogênio, são hormônios que fazem com que o corpo da mulher realmente sofra mais as consequências do excesso do peso, da perda de massa, da fraqueza, do estresse, né? Aí, quando não vem a maternidade, né? Então, realmente, para nós mulheres, por termos, né, um corpo cheio de estrogênio,
Opa, deu uma travadinha, mas você está aí. Opa. Jamide? Opa, voltou. Oi. Oi, tô te ouvindo. Travou a sua imagem um pouquinho. E a sua fica travada, agora é a minha. Vamos esperar que a Jamide retornar, que ela retorna já, para a gente continuar. Enquanto isso, eu vou ler aqui o terceiro parágrafo, que traz uma mensagem importante também. É necessário olhar o próprio corpo despido, com os olhos espirituais envergonhados dos excessos cometidos, contidos nos alimentos ameaçadores da saúde do corpo, da negligência com essa máquina potente, da falta de zelo com os órgãos vitais. Enquanto você retornava, eu li aqui o terceiro parágrafo, mas continue, você estava falando, nós estávamos falando do IMC, né, do índice. O índice é para a gente também não se agarrar tanto, porque quando é um cálculo que a gente pode fazer em casa, né? Altura, o peso dividido tal, você pode fazer em casa, às vezes você toma um susto, né? Nossa, deu um valor e tal, você toma um susto, mas não é uma referência, mas existe realmente um padrãozinho de mínimo e de máximo que realmente será muito acima dos 30, realmente, com certeza, você deve estar acima do peso. Se estiver muito abaixo de 18, com certeza você deve estar abaixo do peso. Isso, é uma que nós referência podemos. importante seguir, mas não é uma regra. Isso. Mas já é um norte, assim, para a gente, né? Um parâmetro para a gente ter uma ideia. Jamide. Se você tiver a oportunidade de ter um educador que lhe acompanhe, o ideal é que ele faça uma avaliação de bioimpedância. Sim. Né? E não apenas na balança comum, convencional, né? A avaliação de bioimpedância é numa balança específica, né, para educadores físicos, médicos e nutricionistas. Realmente você não encontra lá nas farmácias, porque você precisa inserir alguns dados, os dados do aluno. Então, mediante esses dados, seu peso, sua altura, sua idade, a gente consegue fazer uma leitura corporal sua, né? E dali a gente vai dizer o que mais importa para a gente, é o percentual de gordura e de massa magra que você tem, né? E dependendo da balança, a gente também consegue ver o percentual de gordura visceral que você pode vir a ter, que também é muito prejudicial, né? Isso. Jamide, eu lembro que tem um outro texto meu aqui, em que falo daquele ditadozinho que é muito comum, a gente morre pela boca. Você lembra desse texto? A gente morre pela boca, né? Ou seja, como o alimento é nosso amigo, né? A gente recorre ao alimento em algumas situações. E acredito que nesse período agora, do ano passado, em razão da pandemia, quantas pessoas buscaram no alimento o conforto, o prazer, a calma, né? Porque, infelizmente, são os piores alimentos que nos proporcionam isso, né? De uma forma ilusória, porque as consequências vêm depois, não é? Isso aí, essa busca por esses alimentos, em razão da ansiedade, que é um mal, né? A ansiedade, que é uma característica nossa, e acredito que de todo mundo, mas que já é uma característica das mulheres, né? A ciência está aí para dizer que, principalmente as mulheres, são acometidas por isso, né? O transtorno de ansiedade. E esses vilões do nosso corpo, né? Esses vilões, além de nos fazer ter o excesso de peso, aparece no rosto, né? Também a gente percebe quando a gente não está bem. A gordura, né? O excesso de gordura. Todos os excessos aparecem no rosto da gente. O rosto não está saudável. Por mais maquiado que mais maquiagem você coloque, o rosto não tem aparência saudável. Porque o alimento está aqui, né? As toxinas estão dentro da gente, né? E que aparecem no rosto, não só no resto do corpo, mas principalmente aqui na nossa cara, né? Como é que é a sua alimentação?
Agora eu te peguei. Você que é o modelo, que é um exemplo e que está com essa pele maravilhosa, a tua alimentação, como é que é? Como é que foi a tua alimentação? Conseguiu resistir a essas tentações nesse período, ano passado? Ou você andou deslizando também? Assim, eu já não Qual é a como sua tentação? não como refrigerante há muito tempo, né? Existem alguns que eu geralmente já coloco como realmente vilões mesmo, que são os refrigerantes, né? No mais, eu como de tudo, só que eu não como em excesso. A única coisa que eu tomo em excesso é isso aqui, ó, café. Mas com açúcar preto. Sim, sim. A diferença, Fran, é que eu gasto muito mais do que eu como, certo? Isso. Numa mudança, eu chego a perder 700, 800 calorias, quase 1.000 calorias em uma hora. Eu perco quase 1.000 calorias. Se você botar na calculadora quantas aulas eu dou por semana, quanto eu não perco por semana, Uhum. eu tive o luxo de poder comer um pouquinho mais, mas os excessos que porventura eu possa cometer com a comida, facilmente eu consigo tirar com os exercícios, Uhum. né? Não existe o segredo de se manter com peso razoável é você gastar mais do que você come. Se for o inverso, com certeza você vai engordar. É. E Então, para o sofá, para a rede, não dá, né? eu não abro mão de salada no almoço, de salada no jantar, certo? Infelizmente, eu como um pouco tarde, porque eu durmo muito tarde. Eu não sou fã de acordar com os galos e com as galinhas, certo? Eu fico mais no pé da minha filha, né? Para ela se alimentar um pouco melhor, porque é adolescente, né? Mas, assim, a minha alimentação, graças a Deus, poderia ser melhor, poderia ser mais rica, ser um pouco mais nutritiva. Eu também ainda tenho que me policiar um pouco. É difícil, principalmente quando a gente, por ser mulher, a gente realmente tem essa questão da ansiedade, mas não tem nenhum alimento assim, muito ruim que eu me entregue. Beber, eu tomo vinho de vez em quando, eu não sou adepta de cerveja, Nem chocolate, não é chocolatra. por gosto mesmo, eu já gosto de um amargo, 70%. Não gosto de chocolate ao leite, chocolate muito doce. A minha vontade de comer chocolate é apenas à noite. À noite. Eu sou a mulher da noite. O meu metabolismo é da noite. Minhas atividades Puxa. físicas geralmente são à noite, mas assim, realmente é importante você estar sempre fazendo esse cálculo. Eu acho que Midna, você sabe quantas calorias no alimento, quantas calorias você perde que você consegue calcular. Mas o segredo é esse, é você gastar mais do que você come. Com certeza você vai equilibrar e deixar a sua máquina, né, que é o seu corpo, regulado. Isso. Então, a forma ideal, né? Para a gente fala assim, a forma física ideal. A forma física ideal para o seu corpo especificamente, né? Especificamente para cada pessoa. A cada Não pessoa. tem nada a ver com padrão de beleza, padrão de estética, né? Impostos aí por essa nossa sociedade tão exigente com o corpo feminino, mas é o padrão da saúde, o padrão e que todo mundo tem condições de atingir esse padrão, né, de alcançar esse padrão. Jamide, aqui mais adiante, é necessário olhar o corpo despido com respeito, com afeto concreto e gratidão. Eu lembrei agora, Jamide, de um poema, é até um poema espírita, do espírito Amélia, e que é de Valdo Franco, né, que é um grande orador espírita, que ele sempre declama esse poema nos seus eventos. Ele é o poema de gratidão, e aí ele cita nesse poema, né, o espírito cita nesse poema gratidão a cada parte do seu corpo, cada parte, aos pés, cada pedacinho, né, cada parte do corpo. E aí esse poema é tão marcante para mim por isso, né? Esse nosso corpo, a gente precisa agradecer por cada parte, né? Por ter os dedos, por ter os braços, os pés, por andar e tudo. Quantas pessoas fazem isso, né?
que é o nossa casa. O corpo é a nossa casa, é o nosso transporte. E seria uma boa recomendação, né? Essa oração de agradecer ao próprio corpo por tudo, né? E cuidar. Exatamente. Cuidar, justamente. Eu lembro que quando os bebês nasciam, quando a minha filha nasceu, minha mãe perguntou logo, já contou os dedinhos, vê se estão todos, né? Porque, assim, dedicam são as pessoas que nascem com seu corpo perfeito. No caso, a criança nasce com o corpo perfeito, né? Depois é que, com o passar do tempo, ela, por não ter esse entendimento, vai se descuidando um pouco do seu corpo. Mas o corpo perfeito, se nós tivéssemos de dizer qual é o corpo perfeito, é um corpo, né, que nasceu daquela forma e que você conseguiu construir ele ao longo do tempo e mantê-lo, né, mesmo que você não tenha o braço, mesmo que não tenha, que você tenha nascido sem o braço, sem a perna, né, com algum problema, sem andar, sem falar, né, mas a partir daquele momento, aquele corpo, né, que está agregando seu espírito, para você é o corpo perfeito, então é dele que você tem que, e é dele que você tem que agradecer. Se graças a Deus nós nascemos com nossos braços, com nossas mãos, nossa, é de uma magnitude Isso. imensa de Sim. agradecer. E esse poema fala também das pessoas que não têm todos os membros, né? Ele fala também a respeito disso. E essas pessoas que têm deficiência e que têm que se superar, né, a cada dia as suas limitações, nos dão exemplos de tanto amor ao próprio corpo, né? Você vê pessoas cadeirantes fazendo, são atletas, né, vão para a área das artes, dançam também, não é isso? E essas pessoas valorizam tanto o seu corpo, que falta algo no seu corpo. Longe, né, Fran? Uhum. Nós, sobretudo vocês, maracanauenses, né, vão ter um maracanauense que vai representar Olha só. não é o Mister homem mais bonito do planeta, é um maracanauense Nossa, amputado. Ele não tem perna. é mesmo? O homem mais bonito primeiro de Maracanaú, do Ceará, e agora ele vai concorrer ao título mundial, né? E ele é imputado, é um rapaz lindo, belíssimo, é professor de educação física, né? Sofreu muito, né, as consequências do acidente, perdeu parte da perna no acidente e conseguiu dar a volta por cima e hoje realmente é inspiração, né? É inspiração. Esteticamente, ele não fica atrás dos demais de forma alguma, tanto que foi escolhido o homem mais bonito do mundo. E é um homem bonito, tanto no, tem um corpo bonito, tem um rosto bonito e também tem uma mente maravilhosa, né? Quando você agrega tudo isso, aí sim você pode se dizer, aí sim você tem mais motivos ainda para agradecer a Deus, né? Isso, Então, exatamente. E de se envergonhar, né, diante de alguém assim, né? Diante dos nossos alunos, dos nossos amigos, das pessoas que têm alguma deficiência e que vivem numa luta, né, com o próprio corpo. E quanto que valorizam esse corpo, né? Jamide, olhar o, né? olhar o próprio corpo com desejo de reparar os erros cometidos contra ele. Como é um texto poético, eu usei aqui a palavra desejo nesse sentido, né? De reparar os erros cometidos contra ele. Porque eu quis tocar nessa palavra desejo, porque o corpo é alvo do desejo, né? A gente está sempre preocupado, né? As pessoas, muita gente, algumas pessoas até obsessivamente, preocupado com um corpo desejável, um corpo atraente, desejável, né? E aí fica se perguntando, será que meu corpo está atraente? Será que eu vou atrair tal pessoa com esse corpo como está? É um conflito. É difícil escapar desses padrões, né? Conviver com isso. São algumas pegadinhas, né? E É. a gente às vezes se pega caindo, né? Uhum. Se você cuida do corpo, é porque você é vaidoso. Se você é vaidoso, é porque você, né? Mas o ideal seria que a nossa primeira preocupação sempre fosse no tocante à saúde, né? Mas não que a gente não queira realmente ter um corpo em que as pessoas admirem. Não existe nada de mal em você querer, né, um corpo em que as pessoas admirem. Lógico, as pessoas podem lhe admirar como pessoa, no que você fala, no que você pensa, no seu trabalho, porque não podem admirar o seu corpo, né? Algumas pessoas, às vezes,
Você só não pode utilizar de todos os artifícios para que isso seja o seu principal objetivo, né? Eu só imagino assim. Fazer com que as pessoas invejem o seu corpo ou desejem o seu corpo no sentido de fazer tudo para alcançar, né? Mas realmente é importante você ter o desejo de se desejar, né? De se sentir bem, se sentir desejável. Né? É importante, é importante. Jamide, nós estamos no momento em que nós temos agora as redes sociais e tudo, a gente está com a cara na internet, milhares de fotos na internet. Se por um lado há pessoas muito preocupadas com sua aparência, né, dentro desses padrões estéticos, nós estamos vendo as pessoas mostrando o seu corpo como é, né? Pessoas mostrando o seu corpo real, né? E tendo orgulho desse corpo, né? Hoje nós vemos as mulheres, principalmente as mulheres, que são tão cobradas, muito bem resolvidas, né? Com seu peso, né? Ignorando completamente, dando uma banana mesmo, né? Para aquele padrão da magreza, mas felizes e mostrando todas as suas possibilidades com o seu corpo que está fora da forma ideal, né, do peso ideal, estão com sobrepeso, algumas com peso bem acima, mas que demonstram estar saudáveis. É possível estar realmente saudável? É possível mesmo uma pessoa estar saudável, mas estar com um peso elevado, considerado sobrepeso ou obesidade nessa categoria? Realmente a gente tem essa ideia de que toda gordura em excesso faz mal, né? Uhum. A gente faz a saúde porque a gordura em excesso ela inflama as células e faz com que realmente o corpo possa ficar doente. Mas isso é um excesso em que, primeiramente, você atinge um ponto de ter gordura nas vísceras, que é o mais preocupante, né? Que é gordura no fígado, gordura nas artérias, né? Uhum. É impossível você dizer que você está acima do peso, mas está saudável se você não fizer um exame clínico. É muito fácil você dizer, mas eu me sinto bem porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, entendeu? Mas, de repente, se você faz um exame clínico, você não tem veias entupidas, você não tem gordura nas vísceras, certo? Realmente, aquele na barriga não vai lhe matar, com certeza não vai te matar, né? E a maioria das pessoas tem, porque, infelizmente, o Brasil, mais de 50% das pessoas estão acima do peso, né? E se nós fôssemos colocar na balança, né, seria muita gente acima do peso, né? Mas você também não pode dizer que o mundo acabou porque você está acima do peso e você fica morrendo para entrar no padrão, não, né? Existe sim a possibilidade de você estar um pouco acima do peso, mas você ser uma pessoa saudável. Existe, mas você não pode relaxar, né? Porque o mal é as pessoas relaxarem. Aí você aumenta mais um pouquinho. Como eu sou uma pessoa saudável, eu vou aumentar mais um pouquinho. Uhum. Aí eu aumento mais um pouquinho. E nisso é que você acaba acumulando, aí sim, a quantidade de gordura que vai, com certeza, vai te fazer mal. Principalmente se você for mulher. Né? Isso. E aí a gente vê a moda das mulheres já mais cheinhas, né? Já temos a moda as artistas também, né? Mostrando o seu corpo fora do padrão da magreza, muito bem resolvidas, e que elas estejam realmente saudáveis, né? Se estiverem realmente saudáveis e puderem manter esse estilo de vida com uma alimentação saudável, né? Com esses exames todos em dia, enfim, que seja assim. E aí a gente pode falar agora sobre autoestima, né? Que já está aqui intrínseco, né? Já faz parte aqui do nosso, já está aqui na base da nossa conversa, em que a gente fala sobre a autoestima. O corpo é uma máquina, sim, tem prazo de validade. Tem limites que manifesta a cada idade, já falamos desses limites também, né? Mas o olhar míope de autoestima tantas vezes o subestima. Não enxerga que o corpo deseja ser desafiado para que sua potência seja testada, ampliada. Esse detalhe aqui, Jamílio, sobre a potência
isso também me veio lá na academia, porque eu pensava assim, gente, eu não consigo fazer esse exercício. Eu não consigo, eu não sou capaz de ir além. Eu não sou capaz. E tantas pessoas encontraram na atividade física, na academia mesmo, né, da musculação, remédio, cura para depressão, né, para ansiedade, e que chegaram até, se tornaram até atletas. Eu conheço pelo menos umas 3 pessoas que se curaram de depressão na academia e que se tornaram atletas, de tanto que amaram, de tanto que se superaram, né? Ou seja, saíram daquele estado de obesidade, né? Chegaram naquele corpo saudável e se tornaram um exemplo, assim, como atletas. Venceram, né, as suas próprias, o que parecia impossível, nessas limitações. Você conhece muitas pessoas assim? Eu devo conhecer umas 4 pessoas assim, que tem uma história dessa. Umas 100 mulheres. Fala um pouco das tuas alunas, né? Porque você tem alunas, você tem mulheres maduras, né? Mulheres já, tem idosos também. Como é que eles se sentem? Eles não se sentem incapazes de dar conta do que você propõe? E quando eles se superam, quando eles conseguem, como é que é essa experiência com essas pessoas? É maravilhoso justamente porque a gente até se surpreende, né? Se você conhece 4 pessoas, eu conheço no mínimo umas 100 mulheres que saíram da depressão depois que começaram a praticar uma atividade física, no caso da dança, né? Comigo. Uhum. A gente sempre escuta os relatos, né? Mídia já estava entrando em depressão, Mídia já estava assim, Mídia já não saiu de casa, Mídia perdi fulano. Muitas pessoas que perdem entes queridos, né? E conseguem na atividade física, na dança. Por isso que é tão importante você procurar uma atividade física que você goste e conseguem se sair, conseguem, além de perder peso, né? Melhorar a autoestima, a qualidade de vida, sair de problemas como a depressão. São muitos casos mesmo, e a atividade física ajudou. Isso porque você produz serotonina, né? Endorfina. Posso colocar o carregador no meu celular, porque senão a gente vai se esquecer. Tá certo. Quando você faz isso, eu finalizo aqui os 2 últimos parágrafos para a gente encerrar esse bate-papo com uma mensagem bem edificante para vocês. O corpo exibe a doença e a saúde da alma. No corpo está explícito o amor e o desamor com que é tratado. Chega uma hora em que o próprio corpo exige consideração, acordo, compromisso, promessa e prova de amor. Olha só, acordo, consideração, compromisso, promessa e prova de amor. Que tal começar o ano, neste início de ano, né? Estamos agora na segunda semana, né? De janeiro. Que tal começar, né? A trilhar esses próximos dias de 2021, fazendo essa troca, essa promessa, né? Com o seu corpo, que é a sua casa. É a sua casa, né? O corpo é a nossa casa. Fazendo essa promessa de amor, dando essa prova de amor ao seu corpo, prometendo cuidá-lo, amá-lo e respeitá-lo, acima de tudo. Eu estou fazendo essa promessa aqui para o meu corpo, sabe? E não é só porque é começo de ano, não, é porque é um costume fazer isso. Então, minha gente, a nossa amiga Jamide vai retornar daqui a pouco, ela teve um probleminha aí, e aí vamos retornar aqui, e quero desejar a vocês um ótimo ano, um 2001 maravilhoso, que vocês alcancem todos os seus objetivos. É o ano em que nós precisamos manter com mais firmeza esse compromisso com a nossa saúde, com o nosso organismo, com o nosso corpo físico, né? Enfim, para que a gente possa vencer essas dificuldades todas, né? Vencer essa adversidade que a vida nos apresentou desde o ano passado, com a presença
desse novo habitante aqui entre nós, que é esse vírus, né, o coronavírus. Que todos vocês consigam vencer essa batalha e que cheguem até o fim do ano vitoriosos, apaixonados pelo seu corpo e que essa promessa tenha sido cumprida. Infelizmente, a Jamide não pôde retornar. Eu desejo a todos vocês que continuem conosco, curta, compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa. Opa, ela voltou! Jamide voltou também para se despedir de vocês. Jamide, minha querida. Ela está aqui. Pronto. A Jamide voltou. Olha só, eu continuei aqui com receio de que você não voltasse, comecei a me despedir aqui das pessoas, falando, Jamide, aqui do último parágrafo, né? Propondo a todos que façam essa promessa, né? Porque o corpo, chega uma hora que o corpo exige consideração, acordo, compromisso, promessa e prova de amor. Eu estou sugerindo aqui para as pessoas fazerem essa promessa aqui, né? Começo de ano, época muito favorável para isso, né? Isso, nós temos um ano inteirinho, né? Isso. Para corrermos atrás do prejuízo, né? A gente não tem um ano, a gente tem, né, muito tempo aí pela frente. E realmente, quando você coloca aqui uma prova de amor, né? É uma prova de amor conosco, né? Cuidar tão bem dessa casa que agrega nosso espírito, né? Como você diz, é nosso transporte. Então, eu bato de novo naquela tecla. Por que cuidar tão bem de um objeto, de uma roupa, né? Da sua casa, do seu carro? E você sempre deixar para depois, né? Sempre ficar nas promessas. Não, mas eu prometo que semana que vem eu escuto diariamente, né? Semana que vem eu começo a dieta. Segunda-feira que nunca chega. Né? Então, assim, não é um educador falando para você, né? Escute sempre como se fosse alguém que lhe quer bem, né? Lhe dizendo para que você cuide do seu corpo, cuide de você, né? Os avisos chegam, quando não chegam por excesso de peso, vai chegar por outras formas, e antes que seja realmente tarde, antes que tenha essa parada brusca, né? Quando é algo que você... Nossa, eu tive um desmaio, eu tive uma queda de pressão, beleza, aí você vai e dá aquele sacode, mas quando é algo fatal, é algo brusco, aí não tem mais o que você possa fazer. Não espere esse momento, né? Esse momento, justamente. Porque o corpo é uma máquina, mas ele tem as suas limitações, né? E enquanto você falava, Então, Jamile... a questão do prazo de validade, que a gente não entenda um corpo, a nossa idade, né? A gente não se fixe também essa questão, mas eu já estou mais velha, eu já tenho 50, 60, 70 anos, isso não existe, porque, para você ter uma ideia, eu tenho mulheres que dançam comigo de 85 anos de idade, e dançam, e saem de casa, e sentem falta, né? E em relação a essa questão da idade, da saúde, dos padrões, né? Você também se desfixar dessa história de que um corpo bonito é um corpo jovem, né? Isso, muito bem. Existe beleza em todas as fases da vida, né? Um corpo de uma pessoa mais idosa, ele vai ter um olhar diferente, vai ter uma beleza diferente, né? Mas, assim, não existe beleza maior do que você estar se sentindo bem, que você estar bem, né? Não importa só se sentir bem, porque também tem as pegadinhas de você achar que está se sentindo bem, mas você se cuidar, né? O padrão de beleza é o padrão de um corpo saudável. Isso. Né? E lembrando aqui, você falando de cuidar do carro, há pessoas que cuidam bem do seu carro, da sua casa, né? Mantém a casa limpinha, impecável, o carro brilhando, né? De limpinho. E às vezes também a gente acaba se dedicando muito a cuidar dos outros, das outras pessoas, né? Cuidar do bem dos filhos, né? Do marido, da família, cuidar do corpo dos outros, né?
da saúde física, né, das outras pessoas e se abandona, né, se esquece. Lembrei também da cerimônia de casamento, né, que a gente faz promessa para o outro, né? Promete amar, respeitar, né? Então, que possamos fazer essa promessa para nós mesmos, que cada um faça essa promessa para si, né? Eu me respeito, eu me amo, eu prometo me respeitar, me cuidar, me amar, me proteger até o último dia da minha vida. Chegar ao prazo. Aquela história de você achar. Hoje mesmo, eu fui ao médico, quando saí, a minha filha, tá tudo bem, a gente esperou tanto para dizer que não tinha nada. Eu disse, graças a Deus, né? Sim. Tem aquele outro que se cuida tanto que procura doença. É verdade. Minha mãe ficou pé da vida quando o doutor, ao invés de passar um remédio, passou um tênis para ela calçar e caminhar. Ela chegou em casa pé da vida. Muito bem. Nada em excesso, né? É verdade. Você me fez lembrar também dos outros profissionais, né, que junto com você colaboram para a saúde das pessoas, né? A nutricionista, né? Seguir a dieta. Eu estou seguindo direitinho, bem regradinha aqui, seguindo a minha dieta. Eu sou um exemplo aqui edificante também, viu? Além da dieta. Eu estou seguindo rigorosamente a minha dieta, indo para a minha atividade física, com o objetivo principal da saúde. E também, se for o caso, recorrer ao psicólogo, né? Recorrer ao psiquiatra, né? Porque como nós falamos aqui dos transtornos de ansiedade, transtorno depressivo e outras doenças mais, nós precisamos de todos esses profissionais para cuidar da gente. Mas se a gente não quiser lá no fundinho, se tiver aquela coisinha, aquele malzinho chamado autossabotagem, não funciona, né? A ajuda de tantos profissionais. Você pode estar rodeada de bons profissionais. Isso. Amém. Pois, minha querida Jamide, eu digo aqui mais uma vez, publico, deixo aqui registrado a minha admiração por você. A minha admiração por você, poetisa, por você, educadora física, você é uma inspiração, você é uma luz, você é iluminada, você assim chega, é uma presença marcante com a sua vibração, o seu amor pela vida, o seu amor por você mesma, né? Que a gente percebe isso muito claramente, né? Um exemplo de mulher que se ama, que se cuida, de pessoa consciente, que é inteligente e que sabe de tudo que pode. Então, muito obrigada e que possamos ver você mais vezes aqui no nosso canal com seus maravilhosos poemas que também servem para nos edificar. Beijo. Beijo. Conseguimos. Tivemos uma pequena dificuldade, mas conseguimos. Graças a Deus. Uma boa semana, desejo uma semana de muitas bênçãos, um excelente domingo a todos. Certo que segunda-feira seja segunda-feira em que você vai ter aquele pontapé, segunda-feira do pontapé inicial, que dê tudo certo, certo? Foco e cuidado sempre. Isso. Eu estou aqui toda doída, o corpo todo doído, mas segunda-feira prossegui nessa meta. Beijos para você, minha querida Jamide. Beijos para todos vocês, que esse bate-papo tenha sido inspirador, edificante. E até o nosso próximo bate-papo aqui no canal Poesia que Tchau, tchau.